Olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo lá em 2019, que foi meu acidente. E depois eu fiquei 6 meses sem andar por esse acidente e para poder voltar a recuperar total os meus movimentos da perna e conseguir ter total confiança para andar de novo, foi 1 ano e 8 meses. Foi uma época muito difícil e acabou coincidindo com a pandemia. Então, hoje eu decidi contar isso para vocês enquanto eu faço esse lanchão de forno. E enquanto eu faço esse desabafo para vocês, já fica aqui comigo, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, para eu poder fazer esse desabafo e poder continuar fazendo mais receitas também para vocês e quem sabe próximos desabafos, porque história para contar a gente tem muita, né? A gente tem muita coisa para contar, muita coisa para desabafar. Então, se vocês gostarem, eu posso fazer outro vídeo contando de outras coisas que eu já passei na minha vida. Mas vamos lá. A situação toda aconteceu lá em 2019, no mês de novembro, para ser bem mais específico. Eu não lembro ao dia ao certo, porque eu lembro que foi depois do dia 20 de novembro. Eu lembro que eu tinha voltado de uma viagem de Arraial do Cabo e eu tinha ido parar no hospital com queimadura de 2º grau nas duas pernas. Eu tava com uma insolação muito forte, acabei ficando internado um dia inteirinho lá. Tive as pernas enfaixadas, bastante pomada para queimadura, foi aquele caos. E depois de tomar muito soro na veia, passado a noite inteira sendo medicado, o médico acabou liberando para eu ir para casa no dia seguinte para fazer esse repouso totalmente em casa nos próximos dias. E no final do vídeo eu vou colocar para vocês verem como que realmente ficou as queimaduras na minha perna. Levou mais de 1 ano para sair o sinal. Vou colocar lá no final do vídeo. Então eu acabei indo para casa e 5 dias depois eu realmente já estava melhor, mas eu ainda tinha que cumprir mais alguns dias de atestado, não podia ainda voltar para minha rotina normal e foi aí que eu tive a pior ideia da minha vida. Eu devia muito ter ouvido o conselho da minha mãe, que era: fica em casa, você não está bem ainda, você está recuperando de queimaduras, então fica em casa. Gente, conselho de mãe é conselho de Deus, né? Ela só quer o melhor pra gente. E quando a gente não escuta os conselhos da nossa mãe, o que acontece? A gente paga um preço muito caro. Pode ter certeza que eu paguei. Eu não ia imaginar o que ia acontecer no momento que eu decidi sair de casa naquela tarde. Em vez de ficar quietinho de repouso, não, eu decidi fazer uma caminhada debaixo das árvores para não pegar sol na perna, porque eu não queria, voltar a ter mais queimaduras, porque a pele ainda estava sensível, mas eu já conseguia me andar, a roupa já não incomodava mais, onde pegava queimadura, então eu falei, vou caminhar agora à tarde, vou subir uma trilha que tem numa montanha de frente para minha casa, e o caminho tem todo coberto por árvores, vou fazer essa trilha. Assim eu posso ter uma tarde livre, posso ver o pôr do sol lá no alto da trilha, depois volto para casa e tá tudo certo. Assim eu pensei e decidi fazer essa trilha. Minha mãe me deu o último aviso e falou: não vai, você não pode sair, você tem que ficar em casa descansando, cuidado com essa perna, não é uma boa ideia. Eu não ouvi. E meus queridos, se arrependimento matasse. Se arrependimento matasse. Pode ter certeza. Escutem a mãe de vocês, tá? E alguns de vocês podem estar se perguntando por que eu quis fazer essa trilha ou para que eu fui fazer essa trilha, achando isso estranho, mas para mim é uma coisa muito comum. Eu sempre fiz, sempre gostei de caminhar em meio à natureza. Eu tenho sorte de morar próximo a uma região que tem bastante área livre, que tem bastante montanhas, tem bastante campos abertos, tem um lago descendo na rua da minha casa, tem uma montanha subindo a rua da minha casa, então eu cresci cercado por essa natureza, então para mim sempre foi super normal. Então eu achei que seria mais uma tarde gostosa, que eu poderia fazer uma trilha e tal, e realmente fui, acreditando nisso. Eu consegui subir toda a trilha com bastante calma, cheguei lá em cima, fiquei olhando aquela vista maravilhosa. A gente tem aqueles momentos de contemplação que a gente desliga totalmente a cabeça, desliga dos problemas, desliga de tudo que está acontecendo à nossa volta, o que eu acho que faz muito bem pra gente, mas tem que tomar muito cuidado. E eu fiquei lá no topo da trilha, esperando dar um horário mais próximo do pôr do sol, porém eu não podia demorar muito, senão eu ia voltar o resto da trilha à noite, e aí fica muito perigoso. Você tá descendo uma trilha no meio da floresta, sozinho, e à noite. Então por volta de umas 5 horas eu falei, não dá pra esperar mais, e o sol ainda não tava se pondo, eu falei, eu vou ter que voltar. E acabei voltando, mas voltando mais devagar, e começou a escurecer. E eu tomei a pior decisão da minha vida, que é pegar um novo caminho do qual eu não conhecia, ao invés de voltar no caminho que eu já conhecia. E foi aí que aconteceu, porque começou a escurecer,
Eu comecei a ficar muito preocupado que eu não ia chegar a tempo, fui por esse caminho e chegou um determinado ponto que já não tinha mais caminho, já não tinha mais uma trilha, era só mata fechada e um mato muito alto que eu não conseguia ver o que tinha mais ou menos na frente e eu simplesmente fui me enfiando e passando pelo mato, preocupado se tivesse talvez algum bicho, alguma coisa, e alguns metros para frente tinha um cupinzeiro enorme. E assim que eu desviei desse cupinzeiro, por causa do mato alto, eu não vi que tinha um buraco bem na frente dele. E eu acabei caindo com tudo em cima da perna direita. E com esse tombo, eu acabei rompendo 3 ligamentos completos do joelho. E a dor era tanta, mais tanta. Eu jurava que eu tinha quebrado a perna, mas eu não enxergava sangue, eu não via fratura exposta, eu não via nada, eu não entendia o que estava acontecendo. Mas era uma dor insuportável. Alguém já rompeu algum ligamento? Alguém sabe o que é passar por isso? É uma dor terrível, terrível. Comenta pra mim se você já rompeu, você sabe como é que é a dor de um ligamento rompido. Eu rompi 3. Claro que eu só fui descobrir isso depois de vários dias que eu fui fazer a ressonância, depois do meu acidente. Mas naquele momento eu só senti aquela dor agonizante, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia parar em pé, eu não conseguia nem mexer a perna, de tanto que era a dor. Então eu peguei meu celular, eu lembro como se fosse hoje, tinha 40% ainda de bateria. Então eu peguei e falei assim, vou ligar para meus pais, eles vão saber onde eu estou, porque eu consigo, acho que explicar mais ou menos, eles vão conseguir me achar em algum momento. E assim que eu peguei o celular, eu fui fazer a ligação, o celular apagou na minha mão. Com 40% de bateria, ele apagou e não ligava mais. E já estava escuro. Aí o desespero bateu forte. E já não era nem mais a dor que me incomodava, era o desespero de estar no meio da floresta, à noite, sozinho, sem conseguir andar e ninguém sabia onde eu estava. O que eu ia fazer? E o desespero começou a tomar conta. Eu tentava a todo custo ligar o celular, ele não ligava. Começava a chorar, começava a ficar em desespero, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer barulho porque eu não sei quem poderia estar ali ou o que poderia estar ali, né? Uma hora dessas a gente pensa em tudo. O medo do escuro, o medo de estar sozinho no meio da floresta sem poder correr para lado nenhum, literalmente, deixa a gente em desespero. Então assim que eu comecei a realmente a colocar assim, a cabeça no lugar e entender a situação que eu estava, o perigo que eu estava correndo, eu peguei e consegui apoiar nas beiradas, nas raízes que tinha assim na beirada do buraco e consegui ir chegando cada vez assim mais próximo à saída dele, porque ele era um buraco, era uma espécie na verdade de um barranco que estava na frente do cupinzeiro e ele ia descendo, descendo, descendo e eu conseguia passar pelas extremidades dele e conseguir voltar para aquela que seria uma trilha, né? Mas na verdade não era só um monte de mato fechado. Bom, e nesse momento eu pensei, agora eu preciso continuar. Leve o tempo que for, em algum momento eu vou chegar em algum lugar. Mesmo que leve muitas horas ou até mesmo dias me arrastando no chão, mas em algum momento eu vou chegar em algum lugar. E assim eu fui, gente, arrastando, eu juro pra vocês. Tenho cicatrizes até no cotovelo e nos braços de ir arrastando com os braços, empurrando todo o corpo, porque realmente eu não conseguia andar. E depois de muito tempo arrastando, que na verdade foram 5 horas que eu levei pra arrastar, mas eu só fui descobrir isso depois, quando eu consegui ajuda, que eu cheguei perto de uma estrada de terra. E eu consegui chegar perto dessa estrada de terra e comecei a sentir pela primeira vez em todo aquele momento de desespero que eu estava passando, que na minha cabeça já eram dias, mas na verdade eram algumas horas. Eu consegui sentir um pouquinho de paz e eu consegui chegar perto dessa estrada de terra e fiquei ali sentado, esperando. Eu falei, uma hora alguém vai passar aqui, uma hora alguém vai parar algum carro, vai parar alguma moto, alguma coisa vai passar. E alguém vai me socorrer, uma hora alguém vai passar. E assim eu fiquei esperando, porque não era uma estrada de terra muito isolada, ela era próxima a uma avenida que tinha bastante movimento, mas eu não aguentava mais me arrastar. Eu não sabia por quanto tempo eu tinha me arrastado desde aquele buraco até conseguir chegar ali, eu já não tinha mais força nenhuma, eu só fiquei esperando. E eu tenho certeza que nesse momento Deus salvou a minha vida, Ele enviou um anjo, porque apareceu um carro no meio do nada e desceu um homem desse carro. Ele na hora ele me disse, vem cá, vou te levar para onde você quer ir, você quer ir para o hospital, o que tá acontecendo com você, porque ele viu o estado que eu tava. E eu falei para ele, moço, por favor, só me leva para minha casa. É aqui perto, só me leva. Ele me colocou no carro,
Ele me deixou na porta de casa. Assim que eu cheguei na porta de casa, já tava aquela reunião de família. Meus pais já tinham chamado todo mundo porque eu tava desaparecido há várias horas e não respondia celular. Então até a polícia eles estavam acionando naquele momento. E assim que eu desci, eu virei, o carro já tinha ido embora. Eu não pude nem lembrar e nem agradecer a pessoa. Ele simplesmente foi embora e me deixou ali. Então eu tenho certeza que nesse momento eu fui salvo. E foi assim. Depois disso eu fui socorrido, fui pro hospital, descobri tudo o que aconteceu com a minha perna. E agora eu tenho essa história pra contar que eu acho que ninguém é capaz de acreditar, nem eu acredito que isso aconteceu comigo. Mas espero que você tenha gostado, se você assistiu até aqui, gostado dessa história, e quem sabe eu trago outra. Eu trago outros vídeos e conto mais histórias pra vocês. Comenta aí se vocês já passaram por uma situação assim, vocês foram salvos por um verdadeiro milagre, se vocês acreditam em milagres. Então, obrigado pra quem assistiu até aqui, não esquece de curtir, me seguir e até o próximo vídeo. Vou deixar a receita também, tá? Na descrição do vídeo e nos comentários desse lanchão que eu fiz, tá bom? E como prometido, tá aí a foto de quando eu queimei a perna. Ficou desse jeito, parecendo uma batata doce. E essa foi a minha perna após a cirurgia que eu tive que fazer.